a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Com muita alegria estou aqui mais uma vez. Eu, a Kellen Cristina, professora da Escola Bíblica Dominical, que congrego na Igreja Assembleia de Deus Madureira, Campo de Turvânia, e o meu pastor-presidente é o pastor Uida Marques Luiz de Oliveira e sua esposa, a pastora Arlene Gonçalves. E estou aqui para trazer para vocês mais um comentário de uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos trabalhando com as lições das revistas da editora Betel e estamos no primeiro trimestre de 2023 com o tema sobre o Evangelho de Marcos. Estamos aprendendo sobre o servo e a missão no serviço da obra de Deus. E é com muita alegria que eu te recebo aqui neste canal, neste vídeo, para juntos nós aprendermos através da palavra de Deus. Isso é muito gratificante e nos traz muitos benefícios, E estou muito feliz com você aqui. Que Deus te recompense cada vez mais. Mas vamos então adiantar aqui, sem mais enrolação. Hoje trarei o comentário sobre a lição de número 7, que tem o título que diz: A fé no servo, o Evangelho dos Milagres. Vamos aprender muito aqui, Assim como eu tenho aprendido, tenho certeza que você também irá aprender. O nosso texto áureo nos diz: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A verdade aplicada nos diz: na vivência dos problemas e das adversidades da vida, perseveremos na fé cristocêntrica. Amém? Os objetivos da nossa lição são estes: mostrar que a fé é fundamental para o milagre, ensinar que recorrer a Jesus é vivenciar milagres e explicar que milagres são possíveis aos que creem. Amém? Os textos de referência se encontram em Marcos capítulo 2, os versículos 1, 3, 5, 6, 7, 10 e 11. Mas eu te aconselho que leia todo o contexto aí envolvendo essa parte aí de Marcos capítulo 2. Leia todo o capítulo, porque você nunca vai perder de ler todo um capítulo. Sempre vai ser recompensado. E é importante sempre não lermos textos isolados, mas lermos todo o contexto, o que vem antes, o que vem depois, para ter uma melhor compreensão. Mas vamos ler como está disponível e você pode acompanhar aí. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém? Glória a Deus? Vamos estar orando agora neste momento. O motivo sugerido aqui pela nossa revista é que nós oremos para que o Senhor resolva as causas impossíveis, para que Ele faça um milagre, Em muitas situações, em muitas causas aí de muitas pessoas. Vamos orar agora neste momento e você pode apresentar a Deus o seu pedido de oração, aquilo que para você é impossível, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível e Ele pode resolver para você. Amém? Senhor, meu Deus e eterno Pai, agora diante da Tua presença, eu venho pedir que o Senhor esteja conosco neste momento, que o Senhor possa estar me capacitando, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Senhor, eis-me aqui, o Senhor sabe, e eu reconheço que de mim mesmo eu não tenho nada de bom para oferecer, mas o Senhor é tudo, o Senhor é quem pode todas as coisas, o Senhor é quem faz essa obra e transmite essa palavra a vidas que estão ouvindo, que estão acompanhando. Então eu peço que o Senhor possa fazer essa obra, que o Senhor toma-me conforme o Teu querer e a Tua vontade, me usa para alcançar vidas para o Teu reino, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Meu Deus, eu venho pedir em favor de cada vida que está acompanhando este trabalho, cada pessoa que tem curtido, compartilhado, que se inscreveu, cada pessoa que está aí orando, cada pessoa que está comentando, que já comentou, que de alguma forma, nem que seja por curiosidade, veio aqui, viu
um pouco de algum vídeo deste canal. Eu peço que o Senhor visita cada vida agora neste momento e que o Senhor entre com providência e dê vitória. Que o Senhor possa fazer uma grande obra em cada um. Visite os seus lares, visite, Senhor, a despensa, visite o seu coração, visite a mente, Senhor, restaure tudo aquilo que foi perdido. Que o Senhor possa fazer uma grande obra e recompensar a cada um conforme o teu querer e a tua vontade, conforme a necessidade dessas vidas. Que o Senhor possa ouvir a oração dessas pessoas agora. Muitos têm pedido, muitos têm clamado, Senhor, e estão agora precisando de um milagre, precisando que o Senhor faça o impossível acontecer. Que o Senhor possa fazer essa obra em nome de Jesus. Que o Senhor possa cumprir o teu querer e que o Senhor possa abençoar essas vidas em nome de Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Eu também quero pedir que o Senhor possa resolver todas as causas impossíveis, que o Senhor possa fazer essa grande obra, porque o impossível é a sua especialidade, ó Deus, e nós sabemos disso. Eu reconheço e glorifico o teu santo nome, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis, e que o Senhor possa fazer essa obra em nome de Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos à introdução então que nos diz. Veremos na presente lição o poder e a compaixão do servo demonstrados na operação de milagres, assim como a relevância da fé cristocêntrica que se expressa no clamor, na busca, submissão e perseverança por parte dos necessitados. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui algo muito importante, né? Vamos ver sobre milagres baseados na fé cristocêntrica. Não é qualquer milagre. Milagre não acontece de qualquer maneira. Tem um propósito, não é por acaso. E nós temos que entender isso. E depende da fé cristocêntrica. Que fé é essa? A fé em Cristo Jesus, tendo Ele como centro. Ele sendo glorificado, acreditando no poder dele. Dele como Deus Todo-Poderoso. Então, não é de qualquer maneira, não é baseada em qualquer fé. É uma fé genuína em Cristo Jesus. Nós vamos ver aqui no tópico 1, a fé no servo e as suas consequências. O Evangelho de Marcos traça com graça que todos aqueles que recorreram ao servo com fé foram socorridos por ele. Pode-se dizer, portanto, que essa fé verdadeira em Jesus Cristo, além de nos salvar do inferno, traz cura para a alma e o corpo. Aleluia, glória a Deus. Isso é uma realidade, né? 1.1. Os amigos do paralítico demonstram fé no servo. Aí aqui a gente vai introduzir em alguns milagres citados por Marcos. E aí cada tópico vai trazer algum milagre, né? Aqui de Jesus. Nós sabemos que todos os milagres que Jesus fez não foram colocados na Bíblia Sagrada. Porque são muitos, né? Muitos mesmo. Mas Mateus colocou aqueles que foram necessários, que ele viu que tinha necessidade, para o propósito que ele tinha de apresentar Jesus, né? Ele tinha um propósito. Através do livro de Mateus, ele vai apresentar Jesus de uma forma. E Marcos da mesma forma, Lucas também. Então em Marcos tem 18 milagres. E nós sabemos que Jesus fez muito mais. Mas todos os livros não iriam, não dariam para suportar o tanto que Jesus fez, quantas obras Jesus fez, né? É muita coisa e ele ainda faz, né? Mas vai ser citado aqui alguns para a gente entender qual que é o propósito os objetivos aqui dessa lição. E aqui no 1.1, os amigos do paralítico demonstram fé no servo. Certa ocasião, Jesus estava em Cafarnaum. Imediatamente se espalhou a notícia de que ele se encontrava em uma determinada casa. Mediante a esta informação, se reuniram tantas pessoas que não havia mais lugar, nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Ficou lotado de gente. Muitas pessoas mesmo. Marcos escreve que enquanto Jesus estava anunciando a palavra, 4 amigos trouxeram um paralítico para ser curado pelo servo. Entretanto, devido a toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Eles não conseguiam entrar com aquele paralítico. Era uma multidão, as pessoas querendo encostar em Jesus, querendo chegar perto.
e eles não conseguiram entrar. Então, foram movidos por uma fé gigante e venceram as dificuldades que o momento apresentava e tomaram então a atitude de abrir um buraco no telhado da casa, fazendo o amigo chegar até a presença de Jesus, o servo, onde aconteceu aquele milagre. Veja só, as casas na Palestina, em sua maioria, eram estruturas de um pavimento com telhado plano e uma escadaria externa. O telhado era usado para trabalhar, para secar roupas, dormir e orar. Eles usavam, era costume usar aquele telhado, né, aquela parte de cima ali, em outras coisas. E em cima das vigas mestras, pequenas varas ou ramos eram colocados, cobertos com palha e barro. Fazendo um buraco ali, aqueles 4 homens quando fizeram, podemos entender, perceber que fragmentos devem ter caído nas pessoas que estavam lá embaixo. Então veja a ousadia desses homens, né? Desses 4 amigos ali, daquele paralítico. E o desejo de ajudar o seu amigo, né? De cuidar, de socorrer aquele amigo. Então eles furaram aquele buraco ali, né? Cavaram ali, porque era de barro, aquelas casas, né? Se você pesquisar, você vai ver como que era. E provavelmente as pessoas até assustaram, né? Quando começou a cair alguma coisa ali do telhado. Mas eles tiveram ousadia e quem fazia isso era responsável pelo conserto depois também. Então eles foram ali dispostos a ajudar. Não importa o que eles teriam que fazer depois, as consequências que viria, mas eles sabiam que eles precisavam ajudar o seu amigo. E tiveram uma fé. Porque, veja só, acreditar num homem que estava ali pregando que poderia ser, não ser verdade, que ele curava, né? Poderia ser um falso profeta, mas eles acreditaram, creram verdadeiramente, porque ouviram falar do que Jesus fazia, que ele era um profeta de Deus, que ele era verdadeiramente um grande homem de Deus que fazia muitos sinais e prodígios. Né? Os prodígios de Jesus seguiam ele, os sinais seguiam ele. Né? E ele estava ali servindo mesmo. E era um servir diferente. Era verdadeiramente servir. Né? Não era como outros faziam, que até cobravam. E era tudo mentira, era falso, né? Só para enganar as pessoas e que precisavam de uma cura e uma transformação. Mas eles foram ali. E então aconteceu aquele milagre. Jesus então cura, mas veja só que tem um propósito, não foi por acaso. Jesus sempre cura, sempre faz milagre com propósito, e o propósito é sempre glorificar o nome do Senhor. Nunca é para a glória do ser humano, a nossa própria glória, para as pessoas falarem bem da gente, não. É para um propósito de glorificar o nome do Senhor. Né? E nós sabemos que essas mensagens do que Jesus já fez, até hoje, né? Tem um poder muito grande para falar com a nossa vida, com o nosso coração. Então, nós vimos aqui uma fé tão grande que eles demonstraram em Jesus, ao ponto de sofrerem as consequências que viriam depois, poderiam cair lá de cima, entendeu? Mas eles tiveram fé, acreditaram. E é essa fé que nós precisamos ter. Precisamos ter essa fé em Jesus. Ele ainda faz milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então nós precisamos ter essa fé. Isso aqui serve de exemplo para nós, né? 1.2. Um dos principais da sinagoga demonstrou fé no servo. Na passagem em que Jairo recorre ao servo, podemos nos aprofundar sobre a fé. Pois toda a narrativa de Marcos mostra que Jesus é a esperança dos desenganados. Esta abordagem de um pai aflito nos mostra que o impossível pode acontecer quando Jesus intervém. Presenciamos neste evangelho que após Jesus curar o endemoniado de Cafarnaum, curar a sogra de Pedro, curar um leproso, curar o paralítico de Cafarnaum e também curar um homem que tinha uma das mãos mirradas e a mulher que tinha um fluxo de sangue, agora ele ressuscita a única filha de um líder religioso, mostrando que ele também tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a morte verdadeiramente, né? E aqui nós vemos que
Jesus vê a fé daquele homem também. Ele demonstrou uma fé porque a filha dele já tinha morrido. Chegou a notícia que a filha dele estava morta. Olha, deixa Jesus. A sua filha já morreu, não tem mais jeito. Deixa Jesus seguir o caminho dele. Mas Jesus fala para ele: se creres, verás a glória de Deus. Aí chama ele para ir, continuar, para levar até a casa dele, para ele fazer algo ali. Naquele momento ali, ele não precisava, se ele não tivesse fé, ele não iria continuar com Jesus. Mas ele teve fé, ele acreditou no poder de Jesus, que Jesus tem todo o poder. Ele acreditou naquele momento, né? Então Jesus, quando chega naquela casa, ele leva o pai e a mãe da menina e alguns que estavam com ele, pede para aqueles incrédulos, né, se retirarem, e entra ali onde a menina estava. E a presença, porque a presença daquelas outras pessoas teria um valor testemunhal, elas iriam testemunhar, as pessoas que ele chamou além do pai e da mãe, né, iriam testemunhar o que Jesus estava fazendo, né, aquela obra grandiosa, iriam contar para outras vidas serem alcançadas. Jesus precisava disso, que fosse falado dele, assim como nós falamos hoje de Jesus, que ele é o mesmo, que ele opera milagres, né, ele queria que as pessoas falassem, não que ele precise de nós como Deus, não, ele é Deus, que não importa o que aconteça, ele continua sendo Deus, mas precisava de acompanhar, fazia parte do serviço pastoral dele, né? De alcançar vidas, mais e mais vidas, porque fazia parte também do ministério dele, de cura, de libertação. Então Jesus faz aquela obra, ressuscita aquela menina, e nós vemos que fé que esse homem teve. Um momento que não tinha mais solução, ali era impossível, não tinha mais jeito, morreu, acabou. Mas ele creu, ele acreditou, ele teve fé em Jesus, ele demonstrou a sua fé no servo. E Jesus serviu aquele homem, serviu, dando vida para aquela menina, trazendo ela à vida novamente, e assim o nome dele foi glorificado, o nome de Deus foi glorificado através daquele milagre, daquela obra grandiosa, né? E no 1.3 nós vamos ver: uma estrangeira demonstrou fé no servo. Marcos diz que a intenção de Jesus ao entrar em uma casa dos termos de Tiro e Sidom era que ninguém soubesse de sua presença ali. Era para ele ficar mais ali quietinho, isolado, né? Não era para ninguém ficar sabendo que ele estava ali, porque talvez tivesse um propósito ali de conversar com os discípulos, a gente não sabe. Entretanto, nós vemos que ele não pôde manter-se distante da execução de sua missão. Marcos conta que apareceu uma mulher cananeia que faz uma petição não para ela, mas para o servo libertar sua filha das forças que a oprimiam. É curioso observar que Jesus contrapõe de maneira, no mínimo, curiosa o pedido daquela mãe desesperada quando diz: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus fala isso para aquela mulher, né? Jesus fala isso, a gente fica assim, meu Deus, né? Se fosse a gente no lugar daquela mulher, você teria fé suficiente? Porque nós vemos aqui na introdução que diz que essa fé cristocêntrica se expressa na forma de submissão. Essa mulher aqui teve submissão, teve uma fé submissa. Ela sabia que Jesus tinha o poder para curar, para libertar a sua filha, então ela se submete e se humilha e ainda persevera em clamar pela sua filha. E então, veja só o que ela fala. Ela fala, mas os cachorrinhos também precisam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E nós vemos que os filhos aqui que Jesus cita, trata-se de uma alusão aos judeus. Porque veio primeiro para os judeus, Jesus. Então por isso que ele fala, não posso tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Quando ele fala cachorrinhos, está se referindo aos gentios. E aí, essa mulher, além de mediadora, também era sábia, pois ela respondeu corretamente.
E ele vai responder então positivamente e realizar o pedido daquela mãe. Ele realizou o pedido daquela mãe. E ela humilha, fala: Senhor, mas nós também comemos da migalha. Olha, a fé daquela mulher não consiste no fato de que ela dá a Jesus uma resposta rápida, porque ela responde muito rápido, em seguida, porque Jesus fala, ela já responde. Mas no fato do seu sim, Senhor. Sim, Senhor, mas quando ela diz isso, ela reconhece que Ele é o doador do pão da vida. Ela reconhece o poder de Jesus, o poder de curar. O Deus do impossível, ela reconhece ali e ela declara: satisfeita com uma migalha daquilo que está destinado a Israel, mesmo que era para o povo de Israel, mesmo que era para os judeus, mas uma migalhazinha que caísse, para ela servia. Para ela servia porque ela sabia quem era aquele homem, o dono da vida, o Todo-Poderoso. Ela sabia, ela tinha fé. Veja que fé, tanto que Jesus vai elogiar essa fé. Meu Deus, que fé que essa mulher teve em Jesus, E nós vemos aqui, em todos esses milagres, o clamor, a busca, a submissão, a perseverança por parte daquelas pessoas, Isso sim, uma fé cristocêntrica. Nenhum desses queria um milagre para eles mesmos sair falando que eles... mas eu falei com Jesus, eu orei, fui eu que pedi, eu consegui. Não, eles queriam, porque eles tinham necessidade. E dentro do seu coração havia o reconhecimento que a glória era de Jesus, que Ele é que era o dono do poder, o dono da vida, aquele que poderia transformar a vida de sua família, a vida da sua filha ou de quem fosse ali que estivesse precisando. E esse é o sentido, a fé, da fé cristocêntrica. É você buscar um milagre, orar pedindo a Deus uma transformação, o impossível na sua vida, para que a glória seja dele. Não para você sair falando, se achando que você fez e desfez e orou e jejuou e fez campanha e por isso que aconteceu. Não é para nosso próprio mérito, é para a glória de Deus. Muitas vezes nós não estamos vendo tantos milagres porque as pessoas não estão tendo uma fé cristocêntrica. Porque as pessoas não estão buscando milagres para a glória de Deus. Então por isso não está acontecendo. A gente não vê tanto. Porque o ser humano está muito focado em si mesmo. O egocentrismo está tomando conta da humanidade. Então muitas vezes não acontecem milagres. Mas nós precisamos ter essa fé cristocêntrica, assim como esses 3 aqui que foram citados, tiveram. Que possamos ter e acreditar em Jesus e buscar o nosso milagre para que o nome dele seja glorificado. Para que as pessoas conheçam quem que ele é, para que o testemunho dele corra por toda a terra e mais vidas sejam alcançadas pelo seu poder, sejam libertas para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. No tópico 2 nós vamos ver que recorrer ao servo é vivenciar milagres. Montando um cenário glorioso e rico, Marcos relata que nos dias de Jesus, muitas pessoas que recorreram ao Senhor e por ele foram tocadas, receberam a cura das suas enfermidades. Isso é uma realidade, E nós vamos ver aqui ao longo desse tópico, no 2.1, no 2.2, no 2.3, alguns milagres que Jesus fez. E ele vai citar aqui, o autor da comentarista da revista, vai colocar do mais simples, como a cura de uma febre, ao mais complexo, como a cura de um cego. Então ele vai citar 3 milagres aqui, de pessoas que recorreram a Jesus e receberam a cura. E nós vamos ver isso aqui e comentar. Amém? 2.1. Recorreram a Jesus pela cura da sogra de Pedro. Nos 3 anos do seu ministério na terra, Jesus realizou vários milagres. Um destes milagres foi a cura da sogra de seu discípulo Pedro. Marcos informa que ao entrar na casa de Pedro, falaram do estado de saúde da pobre mulher que estava febril. Diante da seriedade do problema, Jesus não hesita em ter misericórdia daquela pobre mulher. Afigura-se entre os evangelhos que uma das razões da cura dos enfermos no ministério de Jesus estava em sua capacidade de demonstrar compaixão, uma característica de quem é servo,
E aí vai citar um texto aqui de Marcos que diz: então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e serviu-os. No texto encontra-se o registro de que Jesus repreendeu a febre e aquela mulher foi imediatamente curada e passou a lhe servir. Veja só como que aconteceu, né? Recorreram a Jesus pela situação daquela mulher que estava ali ardendo em febre, né? E naquela época a medicina não era tão assim avançada, né? Como nos dias de hoje. Então, nós vemos aí que aquela mulher poderia ter morrido com aquela febre, né? Antigamente o conhecimento que se tinha era pouco, então uma febre matava as pessoas, se não fosse, e hoje se não for tratada também com risco, né? Mas hoje nós sabemos que tem tratamentos, que tem cura, que tem remédios e tal, né? Mas naquela época não tinha. E então nós vemos que Jesus curou aquela mulher instantaneamente, porque tomou-a pela mão e a febre foi embora, né? Então recorreu a Jesus e teve uma solução. E isso acontece na nossa vida também. E uma curiosidade é que a casa de Simão e de André era grande o suficiente para acomodar Jesus e seus seguidores. E arqueólogos identificam uma casa perto da sinagoga de Cafarnaum. A menção da sogra de Simão indica que Pedro era casado. E 1 Coríntios 9,5 sugere que a mulher de Pedro o apoiava em seu ministério. E aí tem toda aquela história envolvendo, né, a sogra de Pedro, que Jesus curou a sogra de Pedro e por isso ele negou Jesus, né? Mas alguém faz essa brincadeira, mas eles não tem nada a ver, né? Jesus curou aquela mulher ali e ela serviu. E então a casa dela servia para fazer os cultos ali, porque era uma casa que tinha espaço. Então veja, Jesus serviu aquela mulher quando foi recorrido, quando ela buscou a ele, quando alguém buscou a ele na sua cura, Jesus serviu, curou aquela mulher e então ela passou a servir a Jesus, né? Jesus gerou um discípulo, né? Ele serviu, deu o seu exemplo e agora alguém está servindo também. E então é isso que deve acontecer na nossa vida. Nós recorremos a Jesus e Ele nos serve com o seu poder, com a sua transformação, com a sua cura. E então nós temos que servir também. Assim como aquela mulher, né, serviu a Jesus, nós devemos servir a Ele. E nós servimos a Ele quando nós servimos o nosso próximo, quando nós nos colocamos à disposição da obra de Deus aqui nessa terra. 2.2. O leproso recorreu ao servo por sua cura. Por falta de espaço, não é possível relatar aqui todos os milagres realizados por Jesus. Contudo, os muitos milagres relatados nos 4 evangelhos foram escritos para que tivéssemos fé que Jesus é o Cristo, o servo de Deus. Um destes milagres realizados pelo servo encontramos nos evangelhos sinóticos, quando um leproso se aproxima dele, rogando-lhe que o cure daquela terrível enfermidade. Aí o texto vai trazer assim, dizendo: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Nesta hora, assistimos que mais uma vez o Filho de Deus teve compaixão e disse: quero ser limpo. Afigura-se que após dizer essas palavras, no mesmo instante, a lepra desapareceu e aquele homem ficou curado. Aleluia, glória a Deus. Olha que tremendo, né? E nós vemos aqui que a fé é imprescindível em nosso relacionamento com Deus. Sem fé não tem como alcançar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Sem fé não tem como vivenciar milagres. Não tem como, é impossível. E nós precisamos ter fé, a fé em Cristo Jesus, a fé cristocêntrica. Esse homem, ele chegou diante de Jesus e falou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Ele já falou ali, declarado, que Jesus podia sim, que ele tinha o poder, que ele pode curar ele. Bastava Jesus querer. Olha a fé desse homem, né? Recorreu a Jesus: olha, Senhor, eu sei que o Senhor pode, me cure. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me libertar. Faça essa cura, liberta a minha vida, me transforma. Veja só, recorrer, você precisa
chegar até Ele com fé diante dEle. Não é ficar esperando, Deus sabe todas as coisas, não precisa. Nós precisamos recorrer a Jesus, clamar a Ele aquilo que nós necessitamos. Ele quer nos ouvir, Ele quer ter diálogo, Ele quer ouvir o nosso clamor. A vida cristã não se baseia no que vemos, mas no que cremos. É por esse motivo que a fé é tão importante para todos nós. Nós precisamos acreditar que Jesus tem todo o poder e nós precisamos recorrer a Ele, para experimentar tudo aquilo que Ele tem para nossas vidas, para experimentar milagres, viver milagres, Assim como foi na vida deste cego, não deste leproso, cego é o próximo que nós vamos falar, deste leproso, e ele foi curado. Jesus, Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar, mas nós precisamos crer, porque Ele não obriga, Ele não faz milagre em quem não crê, em quem não tem fé, em quem não acredita nele. Então é preciso ter fé, acreditar, confiar no agir dele, e assim vamos viver muitos milagres. Amém? 2.3. O cego Bartimeu recorreu ao servo por sua cura. Não temos dúvidas alguma de que ao restabelecer a visão do cego Bartimeu, Jesus transformou todas as áreas da vida daquele homem. Isso é real. Podemos dizer que Bartimeu agradou ao servo, pois mostrou ser um homem de fé. Mais uma vez, a fé, Marcos relata que ao ouvir alguém dizer ser Jesus de Nazaré que estava passando por ali, o cego começou a gritar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a gritar, sem parar. E nós sabemos a história, que mesmo com as pessoas pedindo para ele calar, para ele ficar quieto, ele continuou e gritava mais alto. Não desistiu, porque ele sabia, ele cria verdadeiramente que Jesus podia transformar a vida dele, libertar ele. Nós observamos na história deste cego o verdadeiro motivo pelo qual a Bíblia enfatiza que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque em Hebreus nós sabemos que fala lá, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, nas coisas que não vemos. E aquele cego não via, mas ele esperava um milagre, ele cria mesmo sem ver. Literalmente, ele viveu essa fé de Hebreus 11, a fé verdadeira, genuína em Cristo Jesus, a fé cristocêntrica, porque ele não via, mas ele cria, ele acreditou. Olha, Jesus está passando por aqui, eu não estou vendo, mas eu sei que Ele pode me curar, então eu vou gritar, eu vou chamar. E Bartimeu podia ser cego fisicamente, contudo conseguia enxergar o invisível. Ele via com os olhos da fé, ele creu e acreditou, e recorreu ao servo e conseguiu a sua cura, conseguiu o seu milagre. Nós vimos aqui que a lepra, hoje em dia já tem um controle, que pode-se dizer que a lepra hoje em dia é a hanseníase, já tem um controle, mas naquela época não tinha. Jesus curou quando foi recorrido, quando recorreram a Ele. Agora, algo que é impossível de acontecer nos tempos de hoje, que só Jesus pode curar. Porque eu falo isso nesse sentido aqui, porque tem pessoas que vão falar, mas hoje a ciência, hoje a medicina, então, tal, e tem gente que deixa de acreditar em Jesus. Tem gente que procura o médico primeiro, recorre primeiro no médico, para depois pedir a Jesus. Não, primeiro você pede para Jesus. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Não desprezam a medicina. Tanto que eu aconselho muitas pessoas, olha, procure um médico. Deus deu capacidade para eles, Deus deu entendimento. Mas você não pode, no sentido de que só o médico pode resolver. Que Jesus não pode fazer, desacreditando em Jesus. Veja, esse homem, talvez ele nasceu cego, não sei se era de nascença, até podia ter pesquisado sobre isso, estudado sobre isso. Mas quantos que Jesus curou que era cego de nascença? Quantos milagres que Jesus fez? E ele recorreu a Jesus, ele chamou por Jesus, pediu socorro. Este relato contrasta que o cego podia ver com aquilo que os discípulos não podiam, nem os discípulos não viam como esse homem estava vendo. A cidade de Jericó estava a 27 quilômetros a nordeste
e aproximadamente 1000 metros abaixo de Jerusalém. A grande multidão era de peregrinos da Páscoa. Esta é a segunda vez que Marcos identificou Jesus como de Nazaré, e a única vez neste evangelho em que alguém se dirigiu a Jesus como filho de Davi. Designação messiânica baseada em 2 Samuel. Vou colocar as referências. Em contraste com a cura do cego lá no capítulo 8, Jesus simplesmente anunciou a cura de Bartimeu. E ele vai falar, a tua fé te salvou. E aí ele começa a enxergar no mesmo instante. A palavra salvou ali, no grego, é sozo. E ela pode se referir à cura física e à salvação espiritual. E Bartimeu experimentou as duas. Veja só o que esse homem vivenciou por recorrer a Jesus, por clamar a Jesus. Meu Deus, isso é tremendo, né? Jesus, ele tem para nós tanto a cura espiritual como cura física. Ele tem a nossa salvação como a nossa libertação, a nossa restauração. Basta nós recorrermos a Ele, nós clamarmos por Ele. Clame a Jesus. Não deixe Ele ser a segunda opção na sua vida. Que Ele seja a primeira. Que Ele esteja em primeiro lugar. E aí você vai ver o que você vai viver. Verdadeiramente você vai viver milagres. Milagres sobrenaturais. Porque milagre é aquilo que ultrapassa o natural. E aí nós vamos viver. Não é algo que você só pisa, esbarra. Milagre não está à beira do caminho, assim. Você tem que ter fé, você tem que acreditar, você tem que correr atrás, você tem que recorrer, clamar por Ele, chamar o nome dEle. Chame o nome dEle e Ele vai fazer algo extraordinário em sua vida. Amém? Deus abençoe. No tópico 3, nós vamos ver: a fé no servo nos mantém firmes. A Bíblia nos faz ver que não estamos desamparados. Estamos certos de que quando estamos enfadados e não sabemos mais o que fazer, podemos recorrer a Jesus confiando que Ele nos socorrerá. Isso é uma realidade, né? Nós temos que ter essa fé, essa convicção. E o Espírito Santo nos faz lembrar disso. Por isso é importante nós termos comunhão com Ele, né? Estarmos sempre buscando a presença de Deus, porque Ele vai nos lembrar de que podemos confiar em Jesus. 3.1. A fé no servo realiza o impossível. E aqui vai trazer mais um milagre dentre os muitos que Jesus fez, né? Citado por Marcos. E nós vamos ver que ele descreve que Jesus saiu dos termos de Tiro e Sidom, foi até o Mar da Galileia pela região de Decápolis. O fluxo da história nos faz ver que nesta hora algumas pessoas trouxeram-lhe um homem que era surdo e falava com dificuldade. Estes rogaram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Aqui nós vamos ver que Jesus retorna naquela região. Ali ele tinha curado antes, que nós já vimos até anteriormente em outra lição, que ele já tinha curado aquele homem que ficava no cemitério, era endemoniado, né? Então Jesus já tinha curado nessa região de Decápolis. E é interessante que aquela era uma região de pagãos, não eram judeus. E ali, quando Jesus cura aquele homem endemoniado, ele quer seguir Jesus. Jesus então fala para ele: não, fique com a sua família, né? E faz dele um discípulo. E ali ele testemunha sobre o que Jesus havia feito, sobre os milagres de Jesus. Ele faz isso. Então a notícia de Jesus correu por aquela região. E agora Jesus retorna, né? Retorna àquele lugar. E então aquelas pessoas ali não foram discípulos, foram pessoas que não eram judeus, trazem um homem que era surdo e que tinha um problema na fala, provavelmente era um gago. Então eles pedem a Jesus, rogam a Jesus que cure aquele homem, que ele liberte ele, porque já tinham ouvido falar de Jesus. Inclusive por aquele que tinha sido liberto, né, que tinha sido expulsado os demônios dele. E então, veja só, Jesus tira o homem do meio da multidão, põe os dedos nos ouvidos dele e cuspindo tocou na língua do homem. Nessa hora Jesus olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá, isto é, abre-te. Como é visto, naquele instante os ouvidos do homem se abriram,
a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Esse é um milagre que Jesus faz, um milagre muito curioso. A forma como Jesus cura aquele homem. É claro que aqui nós vemos o impossível acontecer, porque aquele homem era surdo e tinha aquele problema, né, na fala. E no mesmo instante ele foi curado. Mas é um milagre um tanto curioso pelo fato de como Jesus faz aquele milagre, né? Que pega a saliva dele mesmo e coloca na língua daquele homem. Mas nós não podemos olhar de qualquer forma para este milagre. Eu não vou aprofundar muito aqui nesse assunto, por quê? Porque toma todo o tempo, né? É um tanto profundo. Mas só para vocês entenderem, para não ficar confuso, não causar pensamentos maliciosos aí, muitas pessoas que já têm esses pensamentos e que usam esse contexto, muitos profetas aí, falsos profetas, que trazem muito escândalo para a igreja, usam isso aqui para fazer trazer mensagens erradas, e que eu já vi em vídeos aí, pregadores cuspindo em pessoas, em igrejas. Isso é muito errado. E usando isso aqui, misericórdia. A gente tem que ver o contexto histórico, né, daquela região, daquele acontecimento. Porque naquela época era um costume das pessoas usar a saliva. Ela era algo que era usado para cura, como se fosse uma terapia. Naquela época tinha esse costume. Tanto que não foi escândalo para as pessoas. Mas nós temos que observar uma coisa. Jesus, ele não fez ali no meio das pessoas. Ele chamou aquele homem porque ele queria ter um particular com aquele homem. Ele não só queria mostrar que ele tinha todo o poder, mas ele estava ali servindo aquele homem. E dentro do livro de Marcos, que eu não vou aprofundar nisso aqui também, porque é muito profundo, mas dentro do livro de Marcos existe o segredo messiânico, que Jesus não queria só mostrar que ele tinha todo o poder, mas que ele era o próprio Messias. Então, nós vamos ver em vários contextos do livro de Marcos, Jesus cumprindo profecias, né, do Velho Testamento, como esse aqui, por exemplo, que tem Isaías, que nós vamos ver aqui, ó, Isaías 35, fala sobre a língua dos mudos que iria cantar, os surdos que iriam ouvir. Então, Jesus se cumpre as profecias sobre o Messias, que ele é o próprio Messias. E aí nós vamos ver que Jesus também demonstra ter o poder de Deus, porque nós vemos que lá no livro de Moisés, lá no livro onde fala sobre, lá em Êxodo, né, que fala sobre Moisés, quando este encontra com o Senhor na sarça ardente ali, com Deus, e ele fala: Senhor, eu não consigo falar, eu não sei falar. Quando Deus chama ele ali para anunciar, e aí Deus fala para ele: quem foi que criou a boca do homem? Quem foi que fez a fala? Sou eu, o Deus Todo-Poderoso. E vai falar todo aquele contexto ali, que ele é o Deus que cria todas as coisas, que faz o homem falar, que faz o ser humano ter boca para falar e língua para falar. Então o próprio Deus vai falar isso, demonstrando assim, nós ligamos aqui com esse contexto que Jesus faz essa cura, de que ele é o próprio Deus, Jesus é Deus. Então Jesus faz daquela forma, pelo fato do contexto histórico daquela época, né? Faz daquela forma. E tem esse contexto, né, da divindade, do Messias, envolvendo isso também. Então ele age daquela forma, mas existem livros que falam que era costume das pessoas naquela época usar a saliva como cura, como terapia. Então nós temos que ver, era algo terapêutico, não é terapia, terapêutico que eu quero falar. Então temos que ver tudo isso. Hoje em dia a gente não precisa fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Tem gente que usa a palavra de Deus de forma errada, não vê o contexto. Então nós temos que ver. O importante é que Jesus fez o impossível acontecer na vida daquele homem. E ele vai pedir para ele não sair esparramando. Mas a multidão começa a falar, começa a anunciar quem era Jesus, começa a falar daquele feito, quando vê aquele homem falando, quando vê ele ouvindo, né? Então não tem como ficar calado. Eles então começam a falar, e aí vai falar que quanto mais Jesus pedia para ele
ficar calado, mais as pessoas falavam quem era Jesus e o que ele tinha feito. Então, nós vemos que Jesus veio para fazer o impossível. E aquele que acredita, que crê em Jesus, vivencia esse impossível, como este homem vivenciou. Aquele homem aflito começou a ouvir falar claramente, confirmando a opinião de que não era completamente mudo, mas que falava com dificuldade. E nós podemos verdadeiramente viver o impossível se nós tivermos fé, assim como esse homem teve em Jesus. Nós precisamos viver o impossível se nós buscarmos e acreditarmos no Deus do impossível. Amém? 3.2. A fé no servo faz a diferença. Talvez você me pergunte, mas como manter a fé diante de tantas aflições? Daí não ser exagero responder que sabemos que não é simples. Contudo, entendemos que através da fé em Jesus testemunharemos o agir e a providência de Deus em nosso viver. Para que sejamos bem compreendidos, é bom que se diga que quando sentirmos que estamos enfraquecidos na fé, devemos pedir a Jesus que não nos deixe descuidar, que nos sustente na direção certa, assim nossa fé estará sempre em ascensão e fará com que não nos aflijamos diante das dificuldades, que não nos angustiemos diante das incertezas. Então, aqui vai falar. Você tem fé em Jesus? Sim. Você está isento de problemas, de dificuldades, de sua fé enfraquecer? Não. Estamos sujeitos. Somos seres humanos. Somos limitados e pode acontecer da nossa fé ficar fraca, de pensarmos em desistir, de deixarmos de acreditar. Mas quando isso acontecer, nós devemos clamar ao Senhor. Quando sentirmos essas coisas, devemos pedir ao Senhor que nos fortaleça, que aumente a nossa fé. E assim Ele fará em nossas vidas. Temos que ser sinceros com Deus. Reconhecer as nossas fraquezas, os momentos em que nos angustiamos, em que nos afligimos. E orar e crer para que o nosso Senhor faça o impossível acontecer em nossas vidas. Porque aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Em Deus não há impossível. Não existe essa palavra no dicionário de Deus, pode-se assim dizer, né? A nossa fé em Deus, ela fará toda a diferença, se assim nós clamarmos, se assim nós pedirmos e tivermos essa fé cristocêntrica, a fé em Cristo Jesus. Porque Ele é a rocha. E quem está alicerçado em Jesus não será abalado. Ficará firme. E em Isaías 53 é profetizado que o Messias tomaria as nossas dores e enfermidades e as levaria sobre si. Só lá no Evangelho de Marcos encontramos o relato de 18 milagres efetuados pelo servo do Senhor, promovendo a cura física das pessoas. Marcos diz que seu poder era tanto que as pessoas arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Veja só o tamanho do poder do nosso Deus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Então, por que nós vamos temer? Por que não acreditar? E quando você acredita, quando você crê verdadeiramente, faz a diferença. Você vive algo sobrenatural. Você vive de forma diferente. Você tem uma vivência diferenciada. Você vive de milagre em milagre. Você vê a providência de Deus em sua vida. Porque é isso que Ele faz. Ele não só traz a salvação para nossas vidas, que é o que nós vamos ver no 3.3, mas Ele provê também aquilo que nós necessitamos. E é o que nós vamos ver aqui no 3.3, que diz: a fé no servo produz milagres. Podemos dizer sem medo de errar que não basta apenas acreditar em nosso Senhor, se não expressarmos nossa fé nele. Não adianta, eu acredito, eu tenho Jesus no meu coração, mas você não demonstra a fé na hora do momento da tribulação, da necessidade. Porque a fé genuína é aquela que você acredita mesmo sem ver o resultado, mesmo sem ver uma solução. Agora, para quem está vendo a solução, é fácil falar que tem fé, é fácil dizer que acredita.
para quem não está faltando nada na sua casa, mas eu quero ver quando Deus permitir a luta, quando Deus permitir a prova. Então isso é expressar a fé nele. É na hora da provação, é na hora da luta. Nós notamos aqui que Marcos, em seu evangelho, nos mostra que se depositarmos nossa fé em Jesus, é possível testemunharmos o milagre em meio às tempestades da vida. Neste evangelho assistimos que enquanto o Filho de Deus esteve na terra, ele sempre socorria os necessitados que eram conduzidos até ele. Desse modo, podemos dizer que a fé em Jesus Cristo é um manancial inesgotável de possibilidades. Isso é uma realidade. Em Jesus, nós podemos viver o inesgotável de possibilidades. Tudo é possível em Jesus. Ele é infinito, ele não tem fim. Então você vai vivenciar tudo que ele permitir. E se você quiser buscar, né, porque você tem que fazer a sua parte. E o texto sagrado de Hebreus 11:33 fala que pela fé venceram. A fé que faz a diferença produz vitória, pois é uma fé cristocêntrica, uma fé em Jesus. No poder de Jesus, você acreditar que Ele é o Filho de Deus, que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, que Ele pode fazer. Não significa que o discípulo de Jesus Cristo não passe por momentos difíceis e trabalhosos. Enquanto estivermos debaixo do sol, estaremos sujeitos a privações, dores, tentações de todos os tipos, oposição e outras adversidades. Mas significa que a fé em Cristo não atua apenas para a salvação, mas também para sustento e provisão durante nosso viver neste mundo. Era o que eu estava falando, né? Então, não é só para a salvação, mas é em um todo. Nós vamos passar por provações? Sim, ele disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se nós estivermos nele, nós vamos vencer. Temos que estar nele. Temos que manter a nossa fé nele, confiando verdadeiramente que ele tem todo o poder. E assim ele vai prover para nossas vidas. Quantos aí já vivenciaram milagres? Já vivenciaram a provisão de Deus? Já vivenciaram o sustento de Deus? Por causa que acreditaram no agir do nosso Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que crer no servo, porque assim nós vamos viver milagres, nós vamos ver o sobrenatural acontecer, nós vamos ver a provisão de Deus. E as pessoas irão ver, porque nós vamos testemunhar, porque essa fé cristocêntrica é a fé que glorifica o nome do Senhor, que espalha por aí quem é o nosso Deus. E aí, então as pessoas irão ver quem é o nosso Deus. E elas vão vir para este caminho. Assim nós vamos pregar o Evangelho com os milagres que Ele irá fazer em nossas vidas. E isso é maravilhoso. Veja só quão grandiosa obra o Senhor pode fazer através da nossa fé nele. Então vale a pena nós vivermos isso, né? Nós vivenciarmos os milagres de Jesus crendo, né? Tendo fé, porque aí nós vamos ver grandes coisas acontecerem e o Evangelho de Jesus ser pregado e o nome do Senhor ser glorificado e também o reino de Deus crescendo. E para concluir, vou ler aqui. Como visto na lição, o milagroso agir do servo está intimamente relacionado ao exercício de seu ministério, porque seus milagres são a confirmação de sua divindade e o testemunho do cumprimento das promessas de Deus para o seu povo. Verdadeiramente é isso que acontece. E que possamos viver e aprender com essa palavra em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Eu quero agradecer você que está aqui comigo, você que está acompanhando até o final, que está me suportando aí, né? Não é fácil, mas que Deus te recompense em nome de Jesus. Você que se inscreveu nesse canal, você que curtiu, compartilhou, você que comentou. Eu não anotei os nomes aqui para me falar, mas eu vou colocar os nomes aqui embaixo, deve já estar aparecendo aí, né, na descrição. Que Deus abençoe vocês todos que têm comentado. Eu não tenho palavras suficientes para agradecer tudo que Deus tem feito na minha vida, tudo que Ele tem proporcionado para a minha vida, mas eu fico muito feliz e o meu desejo é que essa palavra, esses vídeos alcancem vidas para o reino de Deus, transforme, liberte e faça uma grande obra
Que o Senhor faça essa grande obra através desse trabalho, em nome de Jesus, porque quem faz a obra é Ele. Então, o meu desejo é esse, e que Deus recompense cada um de vocês. Em nome de Jesus, vocês estão nas minhas orações. Sempre eu tenho apresentado cada um de vocês diante de Deus. Ele sabe quem tem visto, quem visualiza, né, quem está aí acompanhando. E que Ele possa te visitar em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. E se Jesus não tiver voltado, porque Ele em breve voltará. Fiquem na paz.